Estamos começando mais um programa Sala de Visitas e eu, vereador Cláudio Prado, estou recebendo com muito orgulho, viu, Eunice, a nossa companheira de lutas do Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco, Eunice Cabral. Eunice, obrigado pela sua presença aqui. Todos que estão nos assistindo, nós queremos comentar um pouco sobre o que é essa indústria da costura na cidade de São Paulo. Eunice, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço ao vereador e também aos telespectadores desse programa, e quero dizer que o nosso setor, ele é um setor muito interessante, né, vereador? Ele é um setor, vamos supor assim, o sindicato, ele representa a capital e Osasco, certo? Nós somos hoje 80 mil trabalhadores, na formalidade. Somos 92% de mulheres. E tem uns dados muito interessantes do Diese que diz o seguinte: são 7.500 empresas só na capital em Osasco. Nós temos empresa de 3 a 50 trabalhadores, poucas empresas grandes, né? Nós tivemos 100 empresas grandes, são muito. Eu digo grande com mais de 200 trabalhadores, né? A maior que nós temos tem 800 trabalhadores, né? E esses trabalhadores e trabalhadoras têm uma coisa, outro tipo interessante, que 40% dessas mulheres são elas chefes de família. 30% são jovens, de 18 a 24 anos, não é verdade? E se concentra a maioria na Zona Leste. E tem um dado interessante, que em 1990, nós éramos 180 mil trabalhadores e trabalhadoras, só aqui de São Paulo e Osasco. A nível de Brasil, englobando todo o setor, né, quando eu falo setor, eu embuto têxtil, vestuário, couro, calçados, nós éramos mais de 3 milhões. Hoje, no setor têxtil e vestuário, nós somos 1.650.000 a nível de Brasil. E os outros 350 mil estão no couro e calçados. Então, são dados interessantes que nós somos grandes geradores de mão de obra, né? E aquela questão, ainda no nosso setor, a tecnologia ela ainda não está totalmente, ela está em 50% das indústrias, né? E é uma discussão que a gente vem fazendo com os empresários, como realocar essas companhias, esses companheiros, quando chegar a tecnologia total, como já existe em outros setores. Eunice, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que é interessante até para quem está nos assistindo. O teu setor, você falou, 92% são mulheres. Sim. Né? Depois eu vou comentar uma coisa com vocês que eu achei interessante. 92% são mulheres, mas eu estive numa quadra de futebol e a Eunice faz um campeonato só com homens. Olha, que tem muitos homens nesse setor. Mas, Eunice, assim, você está falando da parte formal. Sim. Mas eu conheço várias donas de casa que eu visito as comunidades, tem muito. Quanto de informalidade tem nesse seu setor? Porque eu sei que tem indústrias, né, que tem pessoas que compram 2 máquinas de costura e ela faz essa confecção para essas empresas, né, mas estão na informalidade. Quanto você acredita que tem desse setor na informalidade? Quantas donas de casa que, além de trabalharem lá, confeccionam, fazem? Dona de casa, eu penso que tem uns 15%, 20% por aí, né? Porque é só você pegar o número que eu dei, vereador, e fazer a conta. Porque, na realidade, caiu o número de emprego na formalidade, mas a produtividade ela vai aumentando, né? Então, tem alguma coisa errada aí, não é verdade? Então, tem essas companheiras que, algumas, elas compram a máquina, outras, o patrão dá as máquinas para ela e diz que ela vai ser empresária, aí depois ela fica com abacaxi danado, porque aí ela não consegue acompanhar o que está dentro da categoria, os pisos, enfim, a convenção coletiva, né? E tem uma outra coisa assim que é muito pior, né? Eu não sou contra ninguém que vem de outro país, que é a questão dos bolivianos, que já estão aqui em São Paulo, que no nosso setor são 70 a 80 mil que vivem numa situação precária. Você disse que a sua categoria é de quantos mil? 80 mil. 80 mil. E tem 70 mil bolivianos com certeza, trabalhando. Com certeza. Que estão registrados na formalidade, não, né, Eunice?
Não. Nós fizemos a CPI, eu estou só questionando você, nós tivemos aqui na Câmara Municipal a CPI, e eu mesmo fui visitar vários desses que a gente considera o trabalho escravo dos bolivianos, que tem a família dele lá e ele trabalhando em local que um ambiente não daria para ninguém fazer. E eles fazem, né? Agora, isso atinge quase o total da sua categoria. Com certeza. Pela CPI nós constatamos, eu queria que você falasse também, que os bolivianos são dirigidos, quer dizer, a maior parte dos patrões dos bolivianos são os coreanos. Com certeza, são os coreanos, né? Eles aliciam, vamos colocar assim, tem aqui um boliviano que já está naturalizado, ele vai à Bolívia e traz seu compatriota, nunca vem só, vem com a sua família, né? E quem dá o serviço a eles são os coreanos. Agora está acontecendo uma coisa interessante, que na CPI a gente conseguiu verificar, que a CIA foi uma denúncia, tinha oficina, né, as casas pernambucanas, né, e outros grandes magazines, Carrefour, quer dizer, a gente não pode permitir isso. Eu penso o seguinte, vereador, quando acontece isso, o trabalhador perde, o Estado, o município perde, né, certo? Todos nós perdemos, e essas pessoas, elas têm alguns que chegam que o seu passaporte, seu documento fica... Eu já vivenciei isso numa dirigência que nós fomos com o Ministério Público e o Ministério do Trabalho, de ficar numa caixa de sapato trancado, a comida trancada. Isso é loucura, na verdade. É um trabalho realmente escravo, né, Eunice? Com certeza. Eunice, eu percebi então que, na verdade, se você somar esses 15% das donas de casa que estão na informalidade, que trabalham para essas empresas, e somar esses 70 mil... Dá mais de 190 mil. Você tem, fora da sua categoria, aqueles que realmente estão trabalhando, aqueles realmente estão registrados, que têm todos os direitos conquistados pelo sindicato. Com certeza. A maioria, quer dizer, mais do que a tua categoria, estão na informalidade. Esse trabalho vem sendo feito pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho. A que ponto chegamos? Porque, na verdade, aqui a CPI... nós tentamos criar um selo de identificação. Por quê? Porque você não pode ter empresas como, algumas empresas grandes, como você citou, as Casas Pernambucanas, CIA e outras grandes empresas, que façam, ou que tenham essa mão de obra escrava trabalhando para eles. Isso é imperdoável, né, nessa questão. Nós não podemos permitir que isso ocorra. O que o sindicato está fazendo? Vocês têm várias denúncias a esse respeito? Nós temos várias denúncias, né? A gente tem procurado os órgãos competentes, não só a nível municipal, estadual, mas também federal, porque é uma questão de migração, né? Eles entram pelas fronteiras, você sabe que as nossas fronteiras entra tudo, não tem como, né? Certo? E aí, na minha opinião, o governo federal deu uma saída paliativa. Olha, então você paga R$800 e se regulariza, né? E não vai se regularizar. Se a pessoa está lá, às vezes, ganhando 10 centavos, 1 centavo, 20 centavos, trabalhando 16, 17 horas, ele não vai ter esse dinheiro para poder ficar no Brasil, né? Então, eu acho que nós temos que trabalhar todos juntos, né? Para que quem já está aqui há um certo tempo, como é em outros países, que se regularize tudo, né? E vamos supor, de 4 anos, quem está aqui desde já faz 4 anos, então essas pessoas já estão aqui, vamos fazer uma forma de que eles possam ficar legalizados e ter os mesmos direitos que os trabalhadores na formalidade. Ter os mesmos direitos, né? Porque tem outra coisa, outro fato novo, vereador, que está acontecendo e que os órgãos públicos não estão percebendo. Como eles trabalham em situação semi-escrava, em situação de insalubridade, que não tem nada, não tem na questão da segurança, não tem nada. O nosso setor tem muita química ao tecido, pó. Já tem vários trabalhadores bolivianos, isso a gente está observando, né, nos postos médicos, que estão com bicinose, mas os médicos não falam bicinose,